de passar depois para todo mundo. Obrigada pela fala, eu fico muito feliz de passar do plano mais abstrato, que foi ontem, para o plano mais prático, né? E agora queria apresentar o Nabil Bonduki. Ele é arquiteto e urbanista, professor titular da FAU-USP, tem 13 livros publicados, dentre eles o Origens da Habitação Social no Brasil, que recebeu o prêmio Jabuti em 2015. É vereador do município de São Paulo, também candidato esse ano. Foi o relator e autor do substitutivo do Plano Diretor Estratégico de São Paulo, né, aprovado no dia 30 de junho de 2014. Passa a palavra para ele. Bom, boa noite para todos, para todas. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Queria cumprimentar todos os estudantes, né, o SAJU, né, que está organizando, né, esse encontro, né, cumprimentar também o Henrique, me desculpar de não ter conseguido chegar no início, uma pena, porque eu gostaria de ter visto, né, a exposição dele, né, até como uma reflexão sobre o trabalho que a gente tem feito, né. Então, é uma análise, então, já que ele vai disponibilizar a apresentação, eu também gostaria de tê-la, porque pareceu muito consistente, concordo assim, pelo que eu assisti aqui no final, concordo inteiramente com as conclusões. E eu vou fazer aqui um papel um pouco de relatar, não vou fazer uma reflexão tão profunda como ele fez, do ponto de vista acadêmico, mas eu posso dizer que eu fui protagonista desse processo, né, desde 1986, mais ou menos. Desde antes disso, mais do que isso, especificamente a Constituição de 88, né, a emenda da reforma urbana, né, foi quando eu comecei a atuar de maneira mais efetiva nesse tema. Antes disso, né, eu vou aqui só fazer aqui uma rememoração, porque é importante. Antes disso, eu quero citar dois momentos importantes. O primeiro momento é o começo dos anos 60. Eu tenho um estudo muito amplo, né, que foi a minha tese de docência, que foi sobre a política urbana e habitacional do período do Getúlio, que a gente chama período getulista, entre 30 e 64 até o golpe militar de 64. Eu não vou fazer a reflexão mais ampla, mas o que eu quero dizer é o seguinte: naquele momento, início dos anos 60, é um momento em que as cidades brasileiras estão explodindo do ponto de vista do seu crescimento populacional, do seu crescimento urbano. É um momento, década de 60 para 70, é um momento que a população urbana supera a população rural, é um momento em que milhares, milhões, na verdade, de migrantes de Minas, do Nordeste, vêm para São Paulo e para as cidades do Centro-Sul, e é um momento que existe uma fortíssima crise de habitação. Essa crise de habitação começa no período pós-guerra e ela assume dimensões enormes no começo dos anos 60. E é exatamente nesse momento que acontece o primeiro seminário de habitação e reforma urbana, que foi realizado em Quintandinha, no Rio de Janeiro, e que propôs uma série de instrumentos urbanísticos para enfrentar a cidade que estava nessa situação, que vinha crescendo e que não conseguia dar conta do problema urbano. E eu estudei muito das medidas, das propostas desse seminário, um seminário famoso, famoso porque ele, na verdade, se incluía, a reforma urbana naquele momento, e o seminário era um instrumento para isso, se incluía nas famosas reformas de base que o governo João Goulart vinha debatendo para poder implementar e para enfrentar, na verdade, ali uma crise que às vezes, e eu estou cada vez mais fazendo essa reflexão, que tem um pouquinho a ver com essa crise que nós vivemos a partir de junho de 2013. Na verdade, as reformas de base expressavam em grande parte um desejo de se avançar mais em relação àquilo que os governos populistas, os governos, a partir de Getúlio, impunham para o país. E esse movimento de reforma de base sofreu uma forte oposição dos setores conservadores num quadro internacional
né, onde os Estados Unidos buscavam interferir nos países da América Latina e levaram o golpe de 64. E as propostas, né, do Seminário de Reforma Urbana, Habitação e Reforma Urbana, aquelas propostas que tocavam na questão do direito de propriedade, nas restrições do direito de propriedade, ficaram postergadas, ficaram abandonadas. Algumas outras propostas, principalmente aquelas que se elas ao financiamento habitacional, elas de alguma maneira foram incorporadas na proposta do BNH, que vai ser uma resposta da ditadura militar à crise de habitação e à crise urbana naquele período. Bom, então eu acho que a primeira referência importante que nós temos que fazer a esse processo é o Seminário da Reforma Urbana. Depois, nos anos 70, uma série de urbanistas, muitos deles professores da USP, como o professor Cândido Malta Campos Filho, né, como o professor Fábio Vilaça, como o professor Celso Lamparelli e outros urbanistas, muitos deles vindo de uma origem da Igreja Católica Progressista, né, começam a debater uma série de propostas urbanísticas. Nos anos 70, eu era estudante nessa época, então medidas como, por exemplo, o combate à especulação por terra através do imposto progressivo no tempo, o solo criado, né, e vários outros instrumentos que só vieram a ser concretizados 40 anos depois, quase, no Estatuto da Cidade, elas estavam sendo debatidas e propostas. Eu tenho, inclusive, algumas cartilhas, não, como é que chamava naquela época, apostilas, né? Algumas apostilas com esses instrumentos que a gente debatia em aula e que, na verdade, não tinham condições políticas para se concretizar ali. Né? Mas, de alguma maneira, eles geraram, né, um projeto de lei, que é o projeto de lei 775, que é de 83, que para nós, inclusive, na época, foi uma surpresa, porque é de 83, ainda no governo Figueiredo, quando o governo Figueiredo envia à Câmara um projeto de lei bastante avançado. Né? Era tão avançado que não encontrava respaldo político para aprovação, mas mostra como, mesmo durante a ditadura militar, como, de certa forma, a proposição desses urbanistas, né, já se colocava a necessidade de modernizar a nossa legislação no sentido de impor algumas restrições ao direito de propriedade. Né, porque, no fundo, o que nós estamos falando aqui, né, é exatamente isso. Né, até então, né, nós não tínhamos nada na Constituição que tratava de política urbana. Né, nossas Constituições, até a Constituição de 88, nenhuma delas teve alguma referência à questão urbana, o que mostra o atraso da nossa legislação. Mas não é só o atraso, ela também expressa o patrimonialismo presente na nossa sociedade, onde a propriedade da terra sempre foi um fator de diferenciação social. Né? Sempre não, principalmente depois da Lei das Terras de 1850. Né? Não quero voltar muito na história, mas é importante dizer que exatamente em 1850, quando estava configurada a libertação dos escravos, que é a lei do fim do tráfico, e aí progressivamente, né, a libertação dos escravos foi, a chamada libertação dos escravos foi sendo legalmente produzida. Nesse momento, o que a elite brasileira diz? Já que nós não temos os escravos, né, como nós não vamos ter escravos, que era um elemento diferenciador dentro da sociedade, porque quem tinha escravo podia trabalhar com a terra, então nós temos que ter um monopólio da terra. O Zé de Souza Martins, né, professor aposentado da filosofia, né, ele chama isso num livro que chama O Cativeiro da Terra. Ou seja, nós saímos do cativeiro dos homens e fomos para os cativeiros da terra. Por quê? Porque os escravos libertos e os trabalhadores livres, de uma maneira geral, se tivessem acesso à terra, né, nós não teríamos uma exploração de trabalho como nós temos no nosso país. Então, se cerceou o acesso à terra só poderia se acessar ela através da compra, porque até então nós tínhamos regimes que vinham lá desde a colônia de Sesmaria, de ocupação, né, de uso capião, e a partir daí, então, a terra passa a ser comprada, passa a ser um elemento diferenciador
de classes sociais, e isso é muito forte no campo e na cidade. Então, é uma das razões pelas quais nós vamos chegar quase no final, né, do século XX e vamos ter praticamente nada relativo a restrições ao direito de propriedade. E aí eu digo, né, na minha participação como protagonista, né, em 86 eu fui eleito presidente do Sindicato dos Arquitetos, né, no começo de 87 eu fui procurado pelo Chico Itaker, que era um militante da igreja, que era arquiteto também, no sindicato, dizendo que estava sendo criado o Fórum de Participação Popular na Constituinte, e que o fórum, este fórum, né, tinha conseguido, no regimento da Constituição, criar uma figura, que é a figura das emendas de iniciativa popular, né, e que ele queria envolver as entidades toda a sociedade, ele não a organização toda, né, ele era o interlocutor nesse caso, as entidades civil neste processo de proposição de emendas de iniciativa popular para a Constituinte, que tinha um projeto, já um pré-projeto, uma minuta de Constituição que tinha sido já redigida. Né? E veja que nessa minuta também não constava nada a respeito de política urbana. Na minuta de uma Constituição escrita em 88, né? 86 para 87, né? No processo constituinte. Então, para a gente perceber como nós temos atraso na nossa legislação. E foi aí, então, que os sindicatos de arquitetos, né, junto com os sindicatos de engenheiros, a Federação Nacional dos Arquitetos, o IAB, a Federação Nacional dos Engenheiros e alguns movimentos de moradia, movimento de defesa do favelado na época, e outras entidades do movimento popular, né, sentamos e começamos a discutir uma emenda de iniciativa popular, que, como o Henrique acabou de falar, você tem toda a razão, ninguém entendia muito, ninguém tinha noção, né, da complexidade que era aplicar esses instrumentos. Né, nós tínhamos uma série de medidas propostas, muito difícil de aplicação, mas, de qualquer maneira, né, conseguimos reunir aí quase 250 mil assinaturas na época e permitiu entrar na entrada no projeto, né, na emenda de iniciativa popular, que criava, portanto, uma seção nova dentro da Constituição. E foi essa seção nova que acabou, então, sendo o embrião dos artigos 182 e 183, que são os dois artigos que dão origem, então, ao Estatuto da Cidade. Veja que, nesse processo, né, aconteceu uma negociação muito forte na Câmara, da qual nós participamos, né, e o relator da Constituinte, que era o Mário Covas, funcionou como uma espécie de mediador. Eu agora, com a minha experiência de ter sido relator de 2 planos diretores, exercendo um papel mais ou menos semelhante, eu percebo como ele deve ter sofrido pressões dos vários setores em relação a isso. O que aconteceu na Constituição de 88? Foi criado um centrão, que está na moda hoje. O que era o centrão? O centrão foi uma articulação em nome de deputados constituintes para evitar que propostas excessivamente progressistas fossem aprovadas. Porque tinham, obviamente, várias emendas de iniciativa popular, relativa à reforma agrária, relativa à ciência e tecnologia, ao direito das mulheres, os direitos da população homossexual. Quando a gente fala LGBT, na época eles falavam de homossexual, era mais restrita. Em suma, a gente tinha se não me engano, foram 28 emendas de iniciativa popular em várias áreas. E o processo no Congresso Constituinte foi de buscar mediações entre o que passava e o que não passava. Por isso que, na verdade, quando a Constituição definiu Zé Afonso da Silva, que foi professor aqui, vocês devem conhecer, um grande especialista de direito urbanístico, que eu tenho muita consideração, porque, inclusive, quando no governo Erundina, eu e a professora Hermínia fomos incriminados pelo Tribunal de Contas, porque nós tínhamos patrocinado entidades que prestavam assessoria
gratuita para a população em questões de habitação, o professor José Afonso da Silva nos defendeu de graça e isso foi muito importante para que o nosso processo fosse ativado. E o professor José Afonso da Silva, ele era assessor do Mário Covas e foi ele que bolou a solução, que foi uma solução de consenso, não, de mediação, e que gera uma corrida de obstáculos para combater, né, para fazer valer a função social da propriedade. Então, o que a Constituição, né, estabeleceu foi: se reconhece o direito de propriedade, mas ele é limitada pela função social, né? E no caso da política urbana, então, se define o seguinte: será o plano diretor, né, que vai estabelecer quando a propriedade urbana cumpre ou deixa de cumprir a função social, certo? E aí, se não cumprir a função social, será aplicada sucessivamente as figuras de parcelamento, edificação, utilização compulsória, imposto progressivo do tempo e desapropriação com título da dívida pública. A proposta original da emenda da iniciativa popular era desapropriação, né, de imóveis ociosos com título de dívida pública. Essa era a nossa proposta, né, da emenda de iniciativa popular, né, e vários preços históricos. Eu não sei bem o que a gente entendia como preços históricos na época, certo? Mas na utopia e no desejo de dizer que não ia se pagar, que se queria praticamente fazer uma espécie de expropriação, né, porque no fundo, né, nós naquele momento estávamos pensando isso, né, era isso, pagar pelo preço histórico. Ou seja, se o cara não usou a terra, ele não tinha direito de receber o quanto ele pagou e não o valor, né, porque no fundo a especulação, a manutenção de terrenos vazios e ociosos, ela tem por objetivo, né, usufruir a valorização imobiliária que o investimento público e privado que existe no entorno daquela propriedade vai gerar, certo? Então é a manutenção de imóveis vazios sem esse objetivo. Se eu for vender ele hoje, ele vale X. Se eu for vender daqui a 20 anos, vai valer X vezes 20, sei lá, vezes 10, alguma coisa do tipo. Então, a proposta era desapropriação por título da dívida pública pelo valor histórico. Obviamente, nesse Congresso conservador, isso não foi aprovado, e o José Afonso montou essa solução. Por que essa solução, ela, por um lado, é engenhosa e conseguiu ser aprovada, e por outro, ela gera uma corrida de obstáculos? Porque, obviamente, ela municipalizou a decisão quando a terra cumpre ou deixa de cumprir a função social, tá certo? Ou seja, não é o governo federal que vai determinar quando não está se cumprindo a função social, é o município, através de um instrumento que é o plano diretor, que precisa ser aprovado por maioria absoluta nas câmaras municipais, certo? Então, na verdade, jogou para um outro nível de governo, aonde numa outra correlação de força, onde o poder econômico é muito presente, o poder dos proprietários é muito presente, que são as câmaras, né, a possibilidade de inclusão desse instrumento. Quando isso estava aconteceu um ano antes, alguns meses antes, da gente ganhar a eleição aqui em São Paulo. Nós ganhamos a eleição em outubro, novembro de 88. A Constituição foi, ela foi aprovada em outubro, foi sancionada em outubro de 88. E aí nós, que fomos então para a administração, da Prefeitura Luiz Erundina, eu fui para a área da habitação, a Raquel Roni, que nós trabalhamos junto, foi trabalhar na área de planejamento, na Secretaria de Planejamento, e falar, bom, então vamos aplicar os instrumentos. Só que aí então, os juristas falaram, não pode aprovar, não pode aplicar esses instrumentos, precisa ter uma regulamentação por uma lei específica. Então, se iniciou aí em 90, e alguns municípios que tentaram nesse período incluir esses instrumentos na sua legislação foram barrados porque era necessário ter uma legislação específica. Então, por isso que eu digo que se gerou uma corrida de obstáculos. Se aprovou na Constituição, aí começou uma batalha para regulamentar através do Estatuto da Cidade, que levou 13 anos para ser aprovado. Portanto, 13 anos entre a Constituição e a regulamentação desse artigo. Enquanto isso, as nossas cidades continuavam crescendo e sendo administradas da mesma maneira. E aí, eu não vou aqui falar todos os detalhes do processo de negociação ao longo desses 13 anos, mas foi um processo muito intenso, foi um processo que gerou muitos conflitos, com avanços e recursos,
e, por uma série de circunstâncias, nós conseguimos aprovar isso em 2001. Agora, o Estatuto da Cidade vai criar novas corridas de obstáculos, porque diz o seguinte, diz, primeiro, né, que precisa estar previsto no plano diretor não só esse instrumento, são vários outros instrumentos, como o solo criado, por exemplo, que também é regulamentado, né, vários instrumentos, quase todos os instrumentos do Estatuto da Cidade só podem ser aplicados se estiverem no plano diretor, né, e depois diz o seguinte, que precisa ter uma lei específica baseada no plano diretor. Então não basta simplesmente fazer o plano diretor, dizer quais são os terrenos que não cumprem a função social do plano diretor. É preciso ainda ter uma lei específica para regulamentar isso, que gera mais um retardamento. Então não é por acaso que poucos municípios ainda conseguiram regulamentar e poder aplicar esse instrumento, porque se criou, e mais do que isso, né, é muito comum, né, nos planos diretores, porque o Estatuto da Cidade então estabelece um prazo de 5 anos para serem feitos os planos diretores dos principais municípios do país, então estabelece um prazo, né, para que isso seja feito, mas, né, a maior parte dos planos diretores do Brasil, né, pela avaliação que foi feita por uma rede de universidades que avaliaram os planos diretores nesse período, a maior parte das municípios do país não sequer tornou esse instrumento auto-aplicável no plano diretor. Ou seja, estabeleceu, né, que o instrumento existia, mas toda a regulamentação dele ficava por uma lei específica. E não só nesse assunto, como vários outros. Por isso que boa parte dos planos diretores no Brasil são planos diretores que as pessoas falam que fica no papel. Né? Por que fica no papel? Porque eles não são auto-aplicáveis, né, em muitos aspectos. Nós conseguimos aqui em São Paulo em 2002, então na sequência desse histórico que eu estou fazendo para vocês, né, em 2002 eu já era vereador, né, meu primeiro mandato, eu tive um mandato de 2001 a 2004 e agora um outro mandato de 2000 e... faltou isso para eu acabar? Tá. De 2013 em diante, eu nas duas oportunidades eu fui relator do plano diretor. Então, né, eu ao longo, né, do 2002, nós tivemos menos experiência, mas o plano diretor de São Paulo foi um dos primeiros, e o primeiro importante do país, que foi aprovado após o Estatuto da Cidade. Nós aprovamos o plano diretor de São Paulo no fatídico dia 21 de agosto de 2002. Né, portanto, menos de um ano depois da aprovação do plano do Estatuto da Cidade. E nós introduzimos, então, no plano diretor, os vários instrumentos que o Estatuto da Cidade estabelecia. Né, tivemos uma batalha enorme, por exemplo, para estabelecer o coeficiente básico de aproveitamento diferente do coeficiente máximo. Né, para quem não está familiarizado com essa linguagem, o coeficiente básico é aquilo que o direito de propriedade dá como direito de construção. E o coeficiente máximo é o coeficiente determinado pela lei de zoneamento e pelas restrições ambientais. Certo? O Estatuto da Cidade permitiu essa divisão e a diferença entre o básico e o máximo tinha que ser adquirido através da outorga onerosa do direito de construir. O setor imobiliário, né, defendia o seguinte, que o coeficiente máximo anterior, o zoneamento anterior, ele era direito adquirido. E, portanto, se numa certa região podia construir 4 vezes a área do terreno, ou 2 vezes a área do terreno, né, aquilo era direito adquirido do proprietário. E que a outorga onerosa apenas poderia ser acima, né, desse coeficiente antigo. Como muitos municípios acabaram adotando isso. Ou seja, o coeficiente básico passava a ser 4, e aí podia se construir acima de 4, pagando outorga onerosa. Era isso que o mercado imobiliário queria. E nós, né, tínhamos uma tese, que era a tese seguinte: quem estabelece qual é o coeficiente básico é o plano diretor, né, independentemente de como aquela área, o potencial construtivo que ela tinha anteriormente. Isso foi uma enorme batalha, né, na Câmara Municipal, né, onde o setor imobiliário articulou cerca de 30 entidades numa grande frente,
né, chegaram a publicar 4 páginas, né, pagas nos jornais, dizendo que o plano diretor ia causar a perda da moradia, a miséria, a perda do trabalho, que era né? Bom, mas isso tudo, depois com muita habilidade, com muita discussão, nós conseguimos fazer valer essa tese. Claro que com um período de transição, né, mas foi uma das batalhas mais importantes, né, da implementação desse instrumento, do instrumento do solo criado no município de São Paulo. Né. Em 2014, nós conseguimos, então, finalmente, fazer aquilo que era o objetivo original, que era coeficiente 1 na cidade inteira como coeficiente básico. Né. Hoje nós temos, né, essa situação, ou seja, nós só podemos, quer dizer, um proprietário tem direito a construir uma vez a área do terreno, né, e ele poderá chegar até o coeficiente permitido pelo zoneamento, que poderá ser 2 ou 4, pagando outorga onerosa. Né. Isso significa, né, o que nós podemos dizer, uma espécie de estatização, né, do potencial construtivo adicional construído na cidade. Né, o que é um instrumento poderoso, né, para poder, né, planejar o desenvolvimento da cidade, além de gerar recursos, né, para o desenvolvimento urbano. Então, né, essa foi uma das grandes batalhas. A batalha da aplicação dos instrumentos para combater a especulação com terreno ocioso nem sequer teve muita polêmica. Por que não teve polêmica? Eu lembro muito bem como um vereador conservador, que era o Curiati, né, chegou para mim e falou assim: não, isso aqui eu sou contra, porque isso é contra o direito de propriedade. Aí eu fui explicar para ele, e aí quando ele entendeu que precisava de uma lei específica, ele falou: ah, então tudo bem, né? Então tudo bem, porque, né, na verdade, né, ele sabia que aplicar no plano diretor, né, aprovar no plano diretor não era suficiente para aplicar aquela legislação. Né? E, em decorrência disso, né, esse ponto nem foi tão polêmico como o caso da outorga onerosa e do coeficiente básico 1. Né? Também foi quando nós introduzimos as EIs. Né? Eu considero o plano de 2002 muito importante, né? Embora em 2014 ele seja melhor, mais redondo, mais acabado, ele é muito importante porque ele introduziu, né, na legislação do município de São Paulo, né, ele introduziu na legislação do município de São Paulo todos os instrumentos do Estatuto da Cidade. Então, as EIs significa, objetivamente, dizer o seguinte: até então, né, a lei de zoneamento regulava uso, se era comercial, residencial, industrial, e regulava coeficiente de aproveitamento. A introdução das EIs passa a trazer um corte, vamos dizer assim, social dentro do zoneamento, estabelecendo que certos terrenos dentro da cidade ficam reservados para habitação de interesse social. Né? Portanto, significa uma restrição a um direito de propriedade não baseado nem em critérios de ocupação do solo, nem de uso do solo, mas em critérios sociais. Né? Então, foi uma novidade extremamente importante, né, do plano diretor de 2002. Né? Agora, em relação à aplicação dos instrumentos, né, de parcelamento, edificação, utilização compulsória, né, de 2002 a 2010, esse instrumento não pôde ser aplicado. Né? Por quê? Porque, na verdade, não havia lei de regulamentação. Eu lembro de 2004, 2003, 2004, ter levado a prefeita Marta Suplicy uma minuta de uma regulamentação dessa lei, e ela falou: ah, isso aqui vai criar muito conflito, já estou tendo, né, não quero aprovar isso aqui, depois da eleição a gente discute. Né? Depois da eleição a gente discute. A famosa, né, falta de ousadia, né, para poder enfrentar uma proposta que gera conflito, que gera avanços, né, mas que causa prejuízos eleitorais. Né? Vocês estão vendo aqui na campanha que ser ousado gera prejuízos eleitorais, mas não por isso não é importante ser aplicado. E depois eu não fui reeleito em 2004, o deputado Paulo Teixeira apresentou um projeto de lei de regulamentação,
né? Posteriormente o vereador Paulo Neto apresentou, finalmente em 2010 se conseguiu um acordo e foi aprovado. Só que foi aprovado e não foi aplicado, não foram notificados, não foi criado um setor, né? E apenas no plano diretor de 2014, quando essa legislação ela sofre uma nova revisão, uma certa adequação, nós já tínhamos a lei específica, né? E adequamos essa lei específica na própria aprovação do plano diretor, e com isso, né, foi possível, né, iniciar a aplicação da lei, né, com a notificação dos primeiros, né, imóveis. E aí eu acho que a sua pesquisa já mostrou, pelo pouco que eu vi aqui dela, já mostrou um pouco a situação que nós estamos em. Então nós temos hoje uma experiência dentro do município de São Paulo, importante no Brasil, de aplicação desse instrumento. E quais são os efeitos desse instrumento? Principais. Em primeiro lugar, aumentar a oferta de terreno na cidade. Né? Esse é um objetivo muito importante. Né? E isso vai ter efeitos, esperamos que tenha efeitos no preço da terra, facilitando o acesso para a habitação. Né? A lei do consórcio imobiliário, que é também de minha autoria, né, do vereador Netinho, é uma lei que busca o quê? Busca fazer um consórcio entre o setor público e proprietários para dar a destinação desse terreno, porque as razões através porque as pessoas não ocupam os terrenos são diversas. Claro que tem especulador, certo? Mas também tem o caso das pessoas que estão lá com o terreno, não sabem muito bem o que fazer com ela, tem caso de briga de família, que as pessoas não se entendem sobre o que fazer, vai ficando o terreno. Então, é uma pressão para que isso possa ser feito, e a lei do consórcio imobiliário pode ser uma alternativa, né, onde o proprietário cede o terreno para a prefeitura para a produção de habitação de interesse social e depois recebe em unidades habitacionais o valor da terra, que é uma possibilidade. Na verdade, o objetivo da lei aqui em São Paulo não é arrecadador, não é, né, um imposto progressivo cada vez maior. Né, mas é principalmente objetivo de política fundiária, né? Sendo que, se eventualmente, né, esse proprietário deixar a coisa andar, o que vai acontecer é que dentro de alguns anos ele vai dever de IPTU o valor da propriedade, que aliás tem sido um instrumento importante para a prefeitura adquirir terra. Eu vou dar dois exemplos que também tem ligação com o plano diretor. No plano diretor de 2014, nós estabelecemos também que todos os parques propostos, né, passariam a ser ZEPANs, Zonas Especiais de Interesse Ambiental. E isso, né, derrubou o preço da terra, além de congelar. Então, recentemente, nós, prefeitura, né, o prefeito de Haddad, né, desapropriou a área onde está previsto o Parque da Fonte, no Morro do Querosene, talvez alguns de vocês conheçam, né? Que tem muitas festas, né, a festa do boi, várias festas de rua, e o parque foi desapropriado, né, por 1/3 do valor, né, que a terra valia antes, né, da aprovação do plano diretor. E como o proprietário tinha uma dívida grande com a prefeitura, né, essa terra acabou, esse parque a adquisição dele saiu praticamente, não é que saiu de graça para a prefeitura, né, ela saiu, ela foi paga com dívida de IPTU, não precisou despender nada. Você sabe que a prefeitura tem uma dívida ativa enorme, né, que é um passivo, que é um ativo que a prefeitura muitas vezes não utiliza, e essa é uma maneira de utilizar. Meu tempo está esgotado, né, mas eu queria falar uma última coisa para vocês. Essa luta toda é uma luta pelo direito à cidade, né? Assim como também faz parte da luta pelo direito à cidade, todo o esforço que vem sendo feito por muitas organizações populares, movimentos de habitação, movimentos, né, urbanos, sociedade de bairro, para ter o direito básico à cidade, que é o direito, né, o direito à água, o direito ao esgoto, o direito à iluminação pública, à luz elétrica, que hoje para alguma delas parece meio normal, mas que a história da nossa cidade, nossos loteamentos irregulares, desde os anos 20, né, eles foram se formando assim, sem água, sem esgoto, sem luz elétrica, sem acesso, sem pavimentação, né, num processo de expansão periférica. Né? Eu discuto isso, né, nos meus livros assim, com bastante profundidade.
Então, eu diria que uma primeira geração de lutas pelo direito à cidade estão ligadas a esses direitos absolutamente fundamentais, de infraestrutura, de acesso à terra, de acesso à habitação, né? E, inclusive, todos esses instrumentos, no fundo, nós estamos falando aqui do direito à cidade básico, né? Do direito às coisas absolutamente fundamentais. Hoje nós temos uma luta numa segunda, poderíamos chamar uma segunda geração do direito à cidade, embora a primeira geração ainda não tenha sido, a primeira questão ainda não tenha sido resolvida para 100% da população. Porque hoje, né, nós já estamos colocando outros níveis de questão. Né, o direito à cidade enquanto espaço público, o direito ao espaço viário, né, o espaço viário. Então, o Plano Diretor de 2014, né, ele além de consolidar essa legislação na regulamentação do Estatuto da Cidade, ele avança no sentido de colocar a necessidade de democratizar o espaço viário da cidade, que é uma coisa que não estava colocada no Estatuto da Cidade, nem em emenda da reforma urbana. Eu chamo isso da reforma urbana do viário da cidade, que nós vamos destinar uma faixa das ruas, das avenidas para o transporte coletivo, né, onde, né, muito mais gente vai poder se beneficiar daquele espaço público, né, uma vez que o ônibus transporta 50, 60 pessoas e o número de carros correspondente ao espaço do ônibus vai transportar meia dúzia de pessoas, né, porque a nossa média de pessoas por carro é, né, 1,3 passageiros. Ou a ocupação do espaço público da cidade pelo cidadão, é uma outra dimensão do direito à cidade. O direito à locomoção, né, como um direito básico, né, mesmo na nossa emenda de iniciativa popular, né, da reforma urbana, o que nós defendíamos lá era o passe transporte, que depois foi instituído, né, que é esse passe do trabalhador. Isso era a reivindicação da emenda, né, de iniciativa popular. Né, hoje a gente tem um movimento pelo passe livre, né, que parcialmente foi atendido já em São Paulo para os estudantes, para os idosos, né, e é uma reivindicação que está colocada, que é o direito à livre locomoção dentro da cidade. Né, então, né, nós temos aí uma segunda, podemos chamar, não sei se é uma segunda geração, se é um aprofundamento da nossa agenda, né, uma agenda mais sofisticada. Né, hoje nós queremos ter direito ao acesso à internet, faz parte do direito à cidade, a gente poder ter acesso à internet gratuita, com Wi-Fi em praça, em espaço público, em escola, né, nos equipamentos públicos. Então são novos direitos da cidade que estão surgindo, que não estão mais tão ligados à questão da terra, mas estão, no fundo, estão também ligados à terra, mas não com a mesma natureza do que era a luta pelo direito à cidade, do que é a luta pelo direito à cidade, no que diz respeito, né, à função social da propriedade privada. Né? No fundo, nós estamos falando aqui do espaço público, estamos falando aqui do viário, que é público, estamos falando das praças, dos parques, né? Ou seja, estamos falando do direito à cidade, onde as questões são mais sofisticadas, mas que hoje são exigências absolutamente fundamentais, né, para a nossa cidadania. Então, é isso, né, rapidamente que eu tinha para dizer para vocês, né, nessa reflexão aqui histórica de muito tempo e aproveitando um pouco da minha trajetória ao longo dessa luta. Obrigado. Eu queria agradecer o professor Nabil, em nome do SAGIU. É uma grande honra ter você aqui. É muito bom, né, a gente poder ouvir umas salas tão ricas, coerentes, sobre um assunto dessa relevância. Né? Obrigada também ao Henrique. Amanhã a gente vai aprofundar mais, né, o assunto dos instrumentos urbanos de acesso à cidade, com as professoras Paula Santoro e Karina Leitão, da FAU-USP. As pessoas que estiveram na lista de espera hoje aqui, amanhã tem a vaga garantida, então vocês podem vir. E a gente queria saber se vocês têm interesse em continuar mais um pouquinho aqui, tem alguma pergunta, ou se não, se a gente acaba. Alguém tem alguma pergunta para algum dos palestrantes? Eu posso falar aqui mesmo. Primeiramente, prazer em conhecê-los. Eu trabalho na área, eu não sabia nem que tinha aqui na Central a respeito de direito urbanístico. Sou advogado, mas eu entendo bastante de CA e PO. Mas assim, minha pergunta é aquela questão de Maringá.
eu vejo, na verdade, só não sei se a minha ótica está muito errada nesse sentido, lá como uma situação diversa de São Paulo, no sentido que tem um centro já consolidado e eles brigam muito com latifundiários, naquelas zonas mais expansivas, né, próximas a terrenos de INCRA, enfim. E essa tentativa dessas PELCs nessas regiões mais afastadas, no primeiro momento, no sentido arrecadatório, não faz muito sentido, porém, como o professor disse agora no fim, como vai ser pago em título de dívida pública, e depois de 5 anos, na verdade, já praticamente o valor do terreno vira dívida de IPTU, nesse sentido seria uma forma do Estado ele arrecadar essas terras já para ele, pensando no futuro daqui 20 anos, para que essa questão da especulação imobiliária em Maringá, enfim, eu acho que na verdade eu vejo como algo pioneiro no sentido de o Estado ele forçar a arrecadação e tirar da mão dos latifundiários esse poder de barganha, no sentido que já, em vez de quando a sociedade ela chegar nesses arredores por uso capião, como ela sempre ocorre, a gente vê, né, o Estado vai dar um passo anterior, já vai ter essas terras na mão para a partir disso estruturar, enfim, toda a infraestrutura de transporte, elétrica e tudo isso aí. Eu não sei se é uma visão distorcida da realidade, eu tenho só uma opinião sobre esse assunto. O professor Henrique. Meu nome é Mariana, eu sou arquiteta urbanista e a minha questão são duas questões, na verdade, vai ser meio breve. Mas semana passada eu estive numa palestra que foi Novos Instrumentos do Zoneamento e o impacto disso na avaliação imobiliária, e tinham membros de diversas categorias, inclusive do Secop e tudo mais, e que tinha essa visão do mercado. E uma das coisas que eles colocavam, além da gente já ter essa ideia do preço da terra em São Paulo, era como que esses instrumentos que são colocados no plano diretor e no zoneamento como instrumentos de transformação para garantir o acesso e o direito à cidade, mas também que levam em consideração a paisagem, como que isso poderia encarecer ainda mais a terra e, de repente, do ponto de vista deles, inviabilizar novas construções. E aí eles colocam também uma questão que na hora eu fiquei meio surpresa, mas o Henrique soube explorar bastante também, e eles colocam que o incorporador não necessariamente é um especulador, né? E aí eu achei muito legal quando você fala de Maringá, nesse sentido da fronteira da expansão imobiliária, né? E como isso está atrelado ao proprietário da terra, que nem sempre é o empreendedor, e quais são as circunstâncias que isso coloca, né? E aí ele fala que ele não é um especulador, mas a gente sabe que tem, antes da aprovação do zoneamento, uma corrida para conseguir aprovar esses projetos pela lei anterior na Secretaria de Licenciamento, né? E aí essa dúvida, quem que é e qual que é esse perfil do especulador e como que a gente consegue, não só pelos instrumentos que o zoneamento coloca também, incentivar a produção do mercado imobiliário, incentivar a produção de HIS nas boas localizações da cidade, tendo em vista, né, a quantidades que caiu e esse encarecimento que eles alegam no custo da terra. E a outra questão, em relação às operações urbanas, que foi colocado aqui também, bem interessante, sobre uma atribuição de valor, uma oportunidade de criação de valor na cidade, e como que a gente consegue, pela operação, ter um certo controle dessas terras que são ociosas, né, em função de beneficiar esse especulador, né, como que a gente consegue trazer isso mais para a realidade da produção de demanda habitacional, HIS e tal. E também a questão do acesso à terra e não necessariamente a posse da terra, né, se de repente hoje a locação social é o melhor instrumento, e se a gente ainda tem condições de garantir boas gestões dessa produção de aluguel social. Acho que é mais ou menos isso. Antes da resposta, enviaram duas perguntas para o Henrique. Eu
faço agora, não sei se eu como têm sido tratados os imóveis ociosos cujos proprietários são grandes instituições, como, por exemplo, Exército, Antiga FEPASA, Santa Casa, etc. E 2. Existe algum instrumento para a contenção da extensão do perímetro urbano do município? Tenho 10 minutos para responder tudo, gente. Eu vou dar um nó aqui nos neurônios. Vamos lá. Sobre o caso de Maringá, qual é seu nome? É Isaías. Isaías. Claro que o que eu mostrei aqui, né, 2, 3 slides, eu não consegui aprofundar tanto com vocês o histórico desse caso. Tem algumas pistas de que a aplicação desse instrumento lá, por vezes, não foi bem planejada. Quer dizer, essa hipótese que você levanta não é uma hipótese relatada pelos próprios agentes do município. Nós fizemos entrevistas, fomos até lá várias vezes, né, a equipe da Rosana Denaldi. Então, esse objetivo, né, que você levanta não era um objetivo relatado pela prefeitura. Por outro lado, óbvio que o município também não vai dizer assim, na cara dura, que ele aplicou para beneficiar o mercado imobiliário. Isso é o que nós estamos deduzindo de como esse processo se articulou e de como ele foi aplicado. Mas algumas coisas nós podemos concluir de uma maneira um pouco mais concreta. Por exemplo, o instrumento em Maringá começou a ser aplicado sob a coordenação da Secretaria de Planejamento Urbano, aqueles 105 imóveis iniciais, na região mais central e bem localizada. Quando parte para a segunda etapa, os 600 imóveis mais periféricos, quem coordena o processo é a Secretaria de Finanças. A Secretaria de Planejamento Urbano passa a ser coadjuvante e a Secretaria de Finanças passa a determinar, inclusive, a escolha dos imóveis. Então, eu acho que isso indica, tanto também qual é o olhar que o município deu, né, nessa virada, né, para notificar 600 imóveis. E aí, assim, resgato aquilo que o Nabil colocou. Se aqui em São Paulo o instrumento é um instrumento estratégico de política fundiária, não necessariamente em Maringá ele deixou de ser de política fundiária, mas também, por exemplo, se você pegar os dados de déficit habitacional daquela região, Maringá não tem um déficit habitacional tão alto. Não é porque não tem o pobre em Maringá, mas é um caso até um tanto assim, paranaense, né? Curitiba também não, porque eles expulsam os pobres para os municípios do lado. Maringá faz isso. Os municípios do entorno de Maringá recebem a população pobre que não consegue ter acesso na cidade. Então, em dados absolutos, o déficit habitacional e a demanda por moradia em Maringá mesmo não justifica essa notificação de 14 milhões de metros quadrados. Por outro lado, o enfrentamento dos latifundiários poderia acontecer por outras vias, como, por exemplo, a reforma agrária. Não necessariamente você vai notificar para fins de utilização desses imóveis para usos urbanos, né? Até porque não tem infraestrutura instalada ali. E uma questão, assim, essa pressuposição de que você vai aumentar a alíquota do IPTU e isso vai gerar uma dívida ativa, eu diria que aí, no caso, nessa sua hipótese, como aquilo que o Nabil falou também aqui em relação a alguns parques, né, que a Prefeitura de São Paulo conseguiu desapropriar valentes dessa dívida pré-existente, ela se encaixa muito bem no outro caso, que é o caso de Palmas, no Tocantins, porque lá boa parte dos imóveis ainda pagavam ITR e o município fez um esforço muito grande para fazer a conversão dos imóveis urbanos e passarem a pagar IPTU. Sendo que IPTU é mais caro do que ITR em geral. A planta de valores do IPTU e as alíquotas do IPTU em geral são mais altas do que o ITR. Então, nessa passagem que Palmas fez, aumentou muito a carga tributária referente a esses imóveis. Resultado, o nível de inadimplência em Palmas é altíssimo. Muito alto. Então, eu já parto de uma realidade de inadimplência. Uma vez que eu majoro essa alíquota do IPTU, né, o IPTU progressivo no tempo, a tendência é que também não pague. Se não paga 1%, não vai pagar 5%, muito menos 15%. Então, nós temos um contexto instalado na cidade de Palmas que já me diz que a inadimplência é alta, já existe uma dívida ativa muito alta e que certamente essa postura dos proprietários continuará.
No caso de Palmas, eu até acredito que a dívida ativa vai ser tamanha que o município depois vai conseguir desapropriar, não vai precisar nem emitir título da dívida. Ele vai usar o próprio débito dos proprietários. Em Maringá, eu não sei se isso se confirma completamente. Talvez nessa zona mais de transição, porque muita gente ainda paga ITR, e esse fenômeno também vai acontecer. Mas isso não é uma realidade em toda a cidade. Sobre as questões, né, que a Mariana coloca, que são muitas. Algumas eu vou deixar para o Nabil, tá? Por exemplo, política de aluguel social, de locação social, né, que uma luta também histórica que, dos movimentos na cidade de São Paulo. Nós tivemos boas experiências, né, de empreendimentos públicos que são usados para aluguel social aqui na cidade de São Paulo. Mas eu queria explorar mais essa questão que você coloca de quando o empreendedor diz que a utilização de alguns instrumentos vão promover encarecimento da terra. Primeiro que quando a gente prevê um instrumento nos planos diretores, às vezes a intenção com a qual nós planejamos nem sempre se confirma. Por exemplo, se eu reduzo o tamanho mínimo do lote, né, vocês sabem que pela lei 766 de 79, que é a lei do parcelamento do solo, o lote mínimo é 125 metros quadrados. Os municípios podem estabelecer, dependendo da zona, lotes até maiores, 300, 250. Então, há uma suposição de que lotes muito grandes são elitistas, porque a população de baixa renda não consegue comprar um lote de 300, 400 metros quadrados. Portanto, se eu tenho uma zona com lotes menores, eu posso adensar mais, eu coloco mais terra no mercado e isso vai baratear, por exemplo, o preço da terra. Não necessariamente esse efeito acontece automaticamente em algumas cidades. Então, tem uma primeira questão. Os instrumentos urbanísticos, eles dialogam com um contexto histórico, social, econômico. Usar um instrumento urbanístico em São Paulo e dizer que ele vai ter o mesmo efeito em Natal, em Belém, em Porto Alegre, é entender que esse instrumento ele flutua no espaço e no tempo. Na verdade, todos os instrumentos eles estão no contexto cronológico, no contexto espacial, que é também um contexto social. Então, às vezes, ele funciona numa situação e não funciona na outra. E o segundo ponto é que o mercado se apropria, mesmo dos instrumentos vanguardistas para fazer cumprir a função social. O mercado, por exemplo, aqui em São Paulo, quando tem interesse, ele se apropria das leis também. Ele se apropria das leis. E não necessariamente, de fato, o preço da terra diminui. Agora, também não há um encarecimento que vai inviabilizar. Tem que ter muito estudo de caso e muita comprovação para afirmar. Pelo contrário, se tem alguns casos em que o preço da terra diminuiu. Com a demarcação de ZEIS, alguns casos demonstram que o preço da terra diminuiu. Outros estagnou. Então, eu não acho que seja uma conclusão automática, óbvia e absoluta de que a aplicação desses instrumentos vai encarecer a terra, vai tornar a cidade mais excludente. Pelo contrário, a questão é que muitas vezes se pensa na aplicação desses instrumentos de maneira pontual e isolada. Aquela coisa da acupuntura urbana, né? Meio que a lá Jaime Lerner. Na política urbana não existe acupuntura urbana. Quando você faz uma intervenção em determinado lugar, você está causando impacto e transformação não só naquele lugar. Especialmente a utilização desses instrumentos de política urbana, se aplicam, demarca ZEIS no lugar, o mercado ele vai se redimensionar, ele vai se readequar. Então a cidade como um todo está em transformação, a cidade é dinâmica. Então, em geral, a nossa visão é de aplicação unitária. Vou aplicar o PEU, que massa. Se eu não articular com ZEIS, com direito de preempção, com consórcio imobiliário, com zoneamento inclusivo, com políticas de mobilidade, pode ser que o PEU não surta grandes efeitos, né, como esperado. Por último, a questão muito boa pergunta que colocou desses imóveis ociosos, né, vazios de grandes empresas, corporações, porque coloca também a questão da função social da propriedade pública, que, né, a gente fala, parece que é óbvio, mas não é. Quando se pensou na função social da propriedade, seja na Constituinte, seja no Estatuto da Cidade, inclusive a formatação como esses instrumentos foram pensados, pelo que perdeu progressivo no tempo de desapropriação, embora não se tenha dito, o olhar era combater a especulação imobiliária privada.
Então, a função social da propriedade pública, ela restou um pouco também com dificuldade de ser implementada. Por exemplo, imóvel público não paga IPTU. Tem imunidade constitucional. Então, como é que eu vou aumentar a alíquota do IPTU do imóvel público que não é utilizado, por exemplo, o imóvel da União? Então, nós temos um parque, né, de terras enorme, público, de todas as esferas, né, tanto da União como dos estados, quanto dos municípios, que não cumpre a função social e que parece que o poder público não tem, que o Estado não tem a obrigação de fazer cumprir. Só quem tem que cumprir a função social é o proprietário privado, que não é verdade, né? Muitas vezes você ter um fundo de terras público é estratégico para você agir, inclusive, diante do mercado, inclusive para equilibrar, né, a política de preço. O aluguel social tem um efeito como esse, equilibrar a política de preço do mercado de locação. Então, temos ainda muita dificuldade, respondendo à pergunta, muita dificuldade de lidar com os imóveis públicos ociosos. Com os imóveis de corporações privadas, você notifica a pessoa jurídica. Então, a mesma obrigação que a pessoa física tem, a pessoa jurídica também vai ter de dar a efetiva, né, adequada e efetiva utilização daquele imóvel vazio. Esse instrumento não é necessariamente um instrumento, como eu disse, ele, vamos dizer, atua conjuntamente para tentar conter o crescimento periférico das cidades, mas ele sozinho não resolve. Uma velha técnica que independe do estatuto da cidade, de construção, que é o zoneamento urbano, muitas vezes é uma técnica até mais efetiva de contenção do crescimento. Isso que o Plano Diretor de São Paulo, de 2014, fez de resgatar uma zona urbana no município que, né, fechava os olhos para as práticas rurais que persistiram no nosso município. Então, hoje, quando nós temos, né, de 2014 para cá, novamente o reconhecimento de uma zona rural, é uma maneira de contenção do crescimento urbano desordenado, porque você regula usos agrícolas sem o agrotóxico, né, tem toda uma regulamentação do plano diretor e estabelece barreiras desse crescimento urbanizado. Então, mais uma vez, é a articulação do zoneamento com outros instrumentos. Agora é difícil, né? O poder público, ele regula, ele licencia, ele aprova o loteamento, ele aprova a construção, mas o poder público nunca vai conseguir ter nas mãos o processo de produção das nossas cidades. Não é o poder público que produz. Quem produz é o setor privado e é a população. Lembrando, as nossas cidades, historicamente, são cidades autoconstruídas. Nossa população sobreviveu porque ela, de maneira própria, com seus próprios recursos, é que construiu sua habitação. Então, uma das questões também é como essa legislação urbana ela pode ser simplificada, mais democrática e mais inclusiva. Uma legislação urbanística muito hermética, muito fechada e com parâmetros excludentes, que aparentemente dá muita margem para fiscalização, controle e repressão, né? Essa legislação, pelo contrário, ela estimula ainda mais o crescimento, né, horizontal, desordenado, precário, sem direitos à nossa população. Então, há questões aí para a gente refletir. Obrigada, Henrique. Agora a gente vai passar para o Nabil. Bom, eu queria, em primeiro lugar, falar uma coisa, ouvindo o caso de Maringá, que eu não conheço em detalhe. Eu queria dizer uma coisa que eu acho que é muito importante sobre a questão de aplicação desses instrumentos. Eu aqui falei, quando a Constituição falou que o Estatuto da Cidade quer determinar que a autoridade cumpriu a função social, isso foi uma forma de retardamento, ela efetivamente foi. Mas isso não quer dizer que não esteja correta a noção de que o município deve estabelecer esses instrumentos e estabelecer como a autoridade de cumprir a função social, porque os municípios são muito diferentes do país. É muito difícil uma lei nacional, conseguir estabelecer esse tipo de situação que é muito específica. Faz parte da estratégia urbana do município, né? Agora, é claro que eu acho que usar esse instrumento de maneira adequada, ele até pode ser feito, mas ele não tem um objetivo urbanístico.
né? Pode ter um objetivo arrecadador e pode gerar um efeito contrário do ponto de vista urbanístico. Quer dizer, imaginar, por exemplo, que você, se você declarar áreas muito grandes na periferia da cidade como ociosas e exige um parcelamento, você pode gerar uma expansão horizontal da cidade para além do que seria necessário. E a gente sabe que esse é um dos problemas que acontece nas cidades brasileiras. Se expande a cidade, se faz um parcelamento, por exemplo, né? Ou situações como aqui em São Paulo e outras cidades que eliminaram a zona rural com o objetivo de melhorar a sua arrecadação, e isso gerou um processo de ocupação inadequada da cidade com a expansão horizontal. Então, cada estratégia urbana, o plano diretor ele tem que ser pensado o que nós queremos para a cidade e depois ver qual é o instrumento que é mais adequado para dar conta da sua questão. O que talvez o plano diretor pudesse ter estabelecido, aliás, o Estatuto da Cidade, era ter avançado um pouco mais na obrigatoriedade do município regulamentar esse instrumento, né? E não tornar indefinido, ou seja, não só o plano diretor é obrigado ele é obrigado a ser feito, como ele é obrigado a incluir esses instrumentos com alta aplicabilidade, porque aí isso evitaria o retardamento que foi gerado em muitos casos. Bom, outra coisa que eu queria responder para vocês, eu acabei de falar aqui da zona rural, e eu acho que o Henrique já falou disso, né? Na verdade, quando nós criamos, se vocês forem ver no plano diretor, uma das razões pelas quais nós recriamos a zona rural do município de São Paulo é para conter o crescimento horizontal, porque isso fazia parte da estratégia de desenvolvimento, né, da cidade. Conter o crescimento horizontal e ocupar os espaços vazios, ociosos e subutilizados. Quer dizer, São Paulo, ela não deve crescer para a zona sul, né? Já cresceu exageradamente, já tem muito loteamento irregular na zona sul. A zona sul tem que ser destinada para as atividades agrícolas e outras atividades sustentáveis. Até porque a noção de que a zona rural é uma reserva para a expansão urbana é uma noção equivocada em alguns casos, né? E no Brasil tem sido comum essa noção, que no fundo desvaloriza a terra rural e provoca um processo que é insustentável, que é a produção de alimentos ser feita muito distante do município, né? Aquilo que anteriormente era chamado cinturão verde, cinturão agrícola no entorno da cidade, é importante para a sustentabilidade, porque quanto mais as mercadorias têm que circular pelo território, tanto quanto pior do ponto de vista da sustentabilidade de maneira geral. Então a proximidade, né? Aquilo que a gente chama da arquitetura periurbana pode ser muito importante e é o que se busca estimular aqui na zona sul do município, evitando a expansão horizontal da cidade. E, por outro lado, isso está diretamente ligado à questão da aplicação da função social da propriedade, porque se limita o crescimento horizontal e se ocupa as áreas subutilizadas que estão dentro da cidade, e com isso se gera uma aproximação do trabalho em relação ao emprego, se gera um melhor aproveitamento da infraestrutura existente, porque, claro, quanto mais a cidade se estende, maior é o custo do transporte, portanto o subsídio do transporte, maior é o custo de implantação de infraestrutura, de manutenção da cidade. Uma cidade compacta é uma cidade economicamente que funciona melhor, né? E um dos problemas nossos é que nós temos custos de urbanização muito altos, o que, obviamente, gera uma qualidade de urbanização muito baixa. Independentemente da gestão, né? Porque se a gestão for desastrada, vai custar mais caro ainda, mas estou falando aqui puramente no aspecto técnico da questão. Agora, isso lança a questão, né, pegando a sua pergunta, né, que os empreendedores viram e mexem e ficam falando isso, né, falando que as regras que o plano diretor definiu, ou que a lei de ocupação definiu, vão gerar um aumento do valor dos imóveis, ou vão fazer com que os imóveis não fechem a conta. Eu acho isso uma falácia, principalmente quando se pode aplicar de maneira combinada vários instrumentos. Porque é claro que se você aplicar esse instrumento isolado,
por exemplo, outorga onerosa direito de construir, ou algumas restrições de ocupação do solo, né, possivelmente o aproveitamento daquela terra ela vai ser mais baixo e, portanto, vai gerar menos lucratividade. Agora, a questão toda é que nós precisamos baixar o preço da terra ociosa, não da terra que está sendo usada. Porque o que acontece com o mercado imobiliário hoje é que ele quer ciscar imóveis que por qualquer razão sejam mais baratos, sem nenhuma lógica urbanística. Então, quanto maior for o território que ele puder poder ciscar, melhor. É por isso que a gente tem uma verticalização dispersa na cidade. Então ele vai procurar, né, uma família que os pais morreram e tem 3 filhos, né, que querem, de alguma maneira, vender aquele imóvel. Tá? Então, então aquilo vai estar mais barato que querem vender. Ou o proprietário que dá. Isso é disperso. O planejador busca o contrário, busca, né, estabelecer uma lógica entre o uso do solo e mobilidade. Né, portanto, adensando mais perto do transporte coletivo, que cria um efeito importante do ponto de vista, né, da opção pelo transporte coletivo. Então, aí, obviamente, os proprietários, os promotores imobiliários, eles restringem as possibilidades, né, agora, não interessa, né, por que ele fala assim, não, mas imóveis não caem abaixo de um certo preço. Imóvel ocupado não cai abaixo de um certo preço, porque ninguém vende a sua casa, certo? E depois não consegue comprar um outro imóvel no mesmo lugar pelo mesmo preço, certo? Então ele estabelece um valor mínimo, quem determina o valor mínimo é exatamente o custo, o valor de uso daquele imóvel, né? Então esse valor. Agora, a terra que está ociosa e subutilizada, se tiver combinadamente um instrumento que pressiona o proprietário, essa terra pode baixar. Então, o estacionamento, por exemplo, né, um galpão vazio, uma área subutilizada, essas terras, se elas são consideradas subutilizadas, se elas estão ameaçadas de pagar imposto progressivo, vai baixar o preço da terra e esse efeito não vai acontecer. Em relação à questão da locação social, o plano diretor estabeleceu um programa, que é o programa do Serviço Social da Moradia, que é um programa onde o acesso à moradia não se faz através da propriedade. Esse assunto daria uma aula, uma discussão enorme, né? A questão da locação social tem vantagens e desvantagens, né? O bom programa de locação social tem que estar focado para uma população que tem certos níveis de vulnerabilidade social, né, onde a ideia de serviço, né, de moradia como serviço se aplique. Né? Por quê? Porque não significa simplesmente viabilizar uma moradia, significa viabilizar um conjunto de serviços. Por exemplo, população em situação de rua, população idosa, estudantes, tá certo? São populações com graus diferentes que não vão se consolidar, não vai consolidar, né, a sua moradia naquele local. E necessitam de serviços complementares ao serviço à moradia. Então eu acho que focar nesse perfil de público e também em situações onde o valor do imóvel é tão caro que não vale a pena a prefeitura ou o setor público se desfazer daquela propriedade, né, subsidiando o morador. Agora, em outras situações, né, é melhor que se transfira a propriedade. Por quê? Porque a manutenção de unidade habitacional é muito cara. Né? Então, é melhor que o proprietário já assuma essa moradia, faça a sua manifestação, né? Só um minuto agora. Os minutos são rápidos. Era 2 até uns 5 minutos atrás, agora é 1. Bom, eu vou concluir. Mas então eu acho que é um debate que tem que ser feito. Eu não acho que a gente tem que simplesmente falar assim, a locação social é boa em qualquer situação. Né? Ela é boa em algumas situações, em outras. Por exemplo, eu defendo programas de autogestão e mutirão do programa de autogestão, né? Obviamente tem que ser a propriedade, ou propriedade coletiva, é outra questão, ou comunitária.
comunitária, mas não propriedade estatal, porque ninguém vai trabalhar na gestão, na construção de uma habitação, ou trabalhar na própria obra, né, por um resultado que não vai ser dele. Né? Então eu acho que sim, né, eu acho que tem que fazer uma análise mais clara em que situação é pertinente ter uma locação e em qual situação não. Mas de qualquer maneira é uma discussão muito importante e está prevista agora no Plano Municipal de Habitação e espero que a gente possa ter continuidade nessa administração para poder implementar em maior escala esse programa. Então é isso, gente. Eu vou aproveitar aqui já para agradecer o convite, dizer que é um prazer estar sempre com vocês aqui e a próxima vez a gente vem um pouquinho mais de tempo para poder debater mais. Obrigado. Muito obrigada, Nabil. O Henrique queria fazer um convite para a gente. Nessa última fala de agradecimento, queria só dizer que nós estamos num momento importante, né? Poucas semanas das eleições municipais e o fórum, 11 dias, né? O Nabil está contando precisamente. E o Fórum Nacional da Reforma Urbana, já há algumas eleições, tem feito uma campanha chamada Campanha de Olho no Seu Voto, tanto nas eleições municipais como nas nacionais, estaduais. E esse ano, não só as entidades do Fórum da Reforma Urbana, mas um grupo muito maior de instituições aqui em São Paulo tem colocado essa campanha na rua. E aí eu queria convidar para vocês, nós vamos ter intervenções públicas, né? Na sexta-feira, às 18 horas, no Largo da Memória, às 20 na Praça Roosevelt. Vocês não vão estar aqui no curso, mas vocês poderão usufruir do programa Ruas Abertas, do domingo, às 11 na Avenida Paulista. Nós vamos fazer outra intervenção pública, né? Com questões criativas. Nós não vamos dar aula nem palestra na Avenida Paulista, nós vamos fazer uma intervenção sobre a nossa plataforma pela cidade de São Paulo e que compromissos nós achamos que os candidatos e as candidatas comprometidos com essa plataforma precisam assumir. Então é para interagir com as pessoas. Sexta-feira vocês vão estar aqui no curso, mas eu convido todo mundo domingo na Avenida Paulista às 11 horas. Estaremos por lá, né, usufruindo do espaço público. Então mais uma vez agradeço pela oportunidade de estar aqui discutindo com vocês, especialmente ouvir o Nabil também, né, e dizer que amanhã tem mais, né? Muito obrigada. Obrigada a todos. Desculpa pelo nosso pequeno atraso. E a gente espera vocês aqui amanhã. Boa noite.